Pegue a sua Bíblia e lá, abra comigo no livro de Joel. Livro de Joel. Capítulo 1. Livro de Joel, capítulo 1. Versículo de número 1, 2, 3 e 4. Joel 1, 2, 3 e 4. Amém? Eu quero declarar nessa noite sobre a sua vida que o milagre vai acontecer. Você crê nisso? Amém? O milagre vai acontecer. Eu profetizo isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Diz assim o texto bíblico: a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel: ouve isto, vós anciãos, escutai, todos os moradores da terra. Porventura, isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos e aos seus filhos, e os filhos dessa e a outra geração. O que ficou da largata, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Somente até aqui. Antes de qualquer coisa, nós precisamos entender o contexto histórico. Antes de chegar aonde nós queremos chegar, nós precisamos entender o contexto histórico dessa narrativa. Por isso eu gostaria que você não se distraísse agora, que você prestasse atenção no que vai ser dito aqui. Primeiramente, nós precisamos ter em mente que esse texto fala da economia de Judá. Judá estava passando por uma época difícil. Israel estava vivendo um momento difícil. Você precisa entender que Israel, Judá nesse caso aqui, era sustentado, ou era sustentada pela agricultura e pela pecuária. Israel era sustentado pelo quê? Pela agricultura e pela pecuária. Era dali que eles tiravam o sustento deles. Não tinha empresas como nós vemos hoje. Não tinha indústria, comércio. O comércio era a troca de alimentos. Então aquilo que o campo gerava, aquilo que os animais geravam, era aquilo que eles tiravam para comer e aquilo que eles negociavam também. Não haviam centros tecnológicos como hoje. Não havia prestação de serviço. Era assim que acontecia. O campo dava fruto, os animais também, eles geravam, e ali eles tiravam o pão de cada dia. Era assim que o pai de família fazia. Dali eles tiravam o pão de cada dia, e dali eles também negociavam. As pessoas viviam única e exclusivamente daquilo que acontecia no campo, no agro, na pecuária. E era assim que eles viviam naquela época. E a responsabilidade era do pai de família de levar o alimento, enfim, levar o pão, o sustento para a sua família. Então, esse é o contexto. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que você já ouviu, talvez, pastores, de maneira enganosa, pregando sobre o devorador, sobre o migrador, o devastador, ou seja, usando esse texto de Joel como se você, tentando te ameaçar que se você não der o seu dízimo, se você não entregar o seu dízimo, se você não for dizimista, o diabo, o gafanhoto, vai vir sobre a sua vida, o migrador, o cortador, o destruidor, o coisador, sei lá o que, tantas e tantas invenções que a gente vê. Então essa é uma pregação enganosa, mas a verdade desse contexto é que não foi o diabo que permitiu essa praga. A verdade desse contexto é que foi o próprio Senhor quem permitiu que eles estivessem vivendo dessa forma. Houve um tempo em Israel que a nação colapsou. E não foi culpa de Satanás.
foi algo permitido por Deus. Foi Deus quem permitiu os gafanhotos. E Joel, olhando para aquela situação, ele começa a narrar. Joel, ele é muito mais que um profeta, ele parece até um jornalista. Porque ele começa a narrar tudo o que está acontecendo. E ele vai dizendo, olha, eu nunca vi algo parecido com isso. Em toda a minha caminhada, ele vai dizendo que ele nunca viu algo parecido com o que eles estavam vivendo. Agora, imagine de forma abrupta, você ter todos os seus recursos tirados. Imagine que todo o seu sustento, todo o seu capital, do dia para a noite, acaba. Foi assim que aconteceu com Israel. Toda a sua renda, todo o seu emprego, toda a sua estrutura, todas as suas reservas se dissiparam de uma hora para outra. E quem estava permitindo isso era o próprio Senhor. Tudo começou a ruir, tudo começou a escorrer. Economias destruídas, devastadas, arruinadas. Eles não têm mais agora como negociar, eles não têm agora como comprar. Um extremo caos. E esta é a cena que Joel está descrevendo. Um extremo caos. Não havia nem o suficiente para as pessoas comerem, e nem muito menos para elas negociarem. Então, o caos estava instalado. E é nesse contexto que surge Joel, trazendo uma narrativa, uma mensagem poderosa, profetizando sobre aquela nação. Percebendo o que está acontecendo, ele começa a profetizar na intenção de tentar sacudir o povo, na intenção de tentar despertar o povo. Chacoalhe alguém que está do seu lado, só para ele não dormir aí, em nome de Jesus. E fala para ele assim, desperta, meu irmão. Surge Joel, e ele começa a profetizar com a intenção de despertar o povo. No versículo de número 5, por exemplo, ele vai dizer assim, acordem, bêbados e chorem, lamentem todos vocês. Joel está preocupado, e ele está sendo inspirado por Deus para trazer um despertamento espiritual para o povo. No versículo de número 10, por exemplo, ele está dizendo assim, olha, os campos estão arruinados. Joel está descrevendo, os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Ele está descrevendo a situação. No versículo de número 11, por exemplo, ele diz assim, ó, desesperem-se, agricultores. Ele está tentando despertar o povo. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo, pela cevada, porque a colheita foi destruída. Mas por que Joel está tentando ser tão enfático? Por que Joel está tentando ser tão intencional? Por que Joel está tentando trazer um despertamento espiritual para o povo? Por quê? Porque Joel percebeu que o problema não era apenas a sequidão do campo. Joel percebeu que a sequidão não era apenas a sequidão do campo, não era apenas a escassez dos campos e dos rebanhos. Joel, inspirado pelo Senhor, ele entendeu que a sequidão estava também no coração das pessoas. As pessoas estavam secas, espiritualmente falando. E ele começa a ver o que estava acontecendo, mas as pessoas não conseguem enxergar nada ao seu redor, e elas continuavam do mesmo jeito, mesmo Joel falando. Mesmo Joel tentando trazer um despertamento, eles continuavam do mesmo jeito. Eles estavam apáticos espiritualmente, eles estavam frios espiritualmente, eles estavam distantes de Deus. A sua espiritualidade, além do campo, além da pecuária, a sua espiritualidade estava arruinada. A espiritualidade daquele povo estava arruinada. E arruinada pelo quê? Arruinada pela sua agenda, arruinada pela sua rotina, arruinada pelos seus compromissos, arruinada pelos seus pecados.
Porque o povo estava distante do Senhor. Aquelas pessoas estavam apáticas espiritualmente, aquelas pessoas já não clamavam mais, aquelas pessoas já não buscavam a Deus mais como antes. Essa nação estava apática, eles não estavam colocando Deus mais como prioridade. E surge então um homem, um profeta, para dizer: olha, nós precisamos colocar Deus de novo como prioridade. Surge alguém para trazer um despertamento, porque eles estavam valorizando mais as coisas, aquilo que talvez as forças dos seus braços podiam gerar. É o que eles estavam valorizando naquele tempo. E Joel tem essa percepção, e ele começa a pregar, ele começa a falar, ele começa a dizer: olha, nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar porque nós estamos distante de Deus. Nós estamos distante de clamar. Nós estamos distante de buscar. E muitas vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida. Deus permite situações inesperadas. Muitas vezes Deus permite que as nossas bases sejam estremecidas. Muitas vezes Deus permite que os nossos campos fiquem secos. Por quê? Porque Ele prefere te podar do que te perder. Muitas vezes Deus, Ele permite que as suas bases sejam estremecidas e que você viva situações difíceis, para que haja um despertamento espiritual, para que você volte o seu olhar para Ele novamente, e que você volte a crer que Ele é um Deus que faz milagres, que você volte a crer que Ele é um Deus provedor, porque às vezes na correria da vida, nós nos esquecemos, nós se esquecemos que esse Deus é poderoso. Então, para não te perder, muitas vezes Deus vai usar situações. Eu disse para você que foi Deus quem permitiu essa praga chegar a Israel, para que eles pudessem despertar. O tempo da sequidão chegou nessa nação. Por quê? Porque o povo precisava ser despertado por Deus. Quantos de nós aqui? Quantos de nós só reconhecemos a graça porque estávamos em momentos difíceis? Quantos nós nos achegamos a Cristo? A maioria de nós aqui chegamos a Cristo porque estávamos passando por momentos difíceis. Foi nesse momento que a gente buscou a Deus, sim ou não? Foi nesse momento que nós buscamos a Deus. Foi nesse momento que nós conhecemos a graça de Deus, depois de sermos podados por Deus, depois de passarmos por situações difíceis. Os nossos planos foram destruídos, os nossos campos foram arruinados, as nossas ideias, aquilo que nós tínhamos, foram desfeitas. Por quê? Porque muitas vezes Deus permite algumas coisas para nos podar, para nos acordar, para nos despertar, e para que você não se perca. Mas se perder por quê? Irmão, eu declaro nessa noite que você não vai ficar perdido em nome de Jesus. Deus não vai te perder para o diabo. Eu declaro essa noite isso aqui em nome de Jesus. Deus não vai te perder para o diabo. E muitas vezes Deus, Ele permite algumas coisas para que a gente não venha se perder. Se perder para o quê, pastor Mário? Se perder para a nossa própria ganância. Se perder para o nosso próprio vazio. Se perder para a nossa falta. Se perder para a nossa destruição moral. Porque, irmão, sem Jesus a gente é podre. Sem Jesus na nossa vida, meu irmão, é só miséria. É só coisa ruim. Então Deus, Ele não vai te perder. E muitas vezes Ele permite situações. Tem coisas que é Deus, não é o diabo. Tem coisas que é o próprio Deus que permite chegar na sua vida para você não se perder. Para o seu vazio, para a sua concupiscência carnal. Para você não se perder no meio da caminhada, porque Ele tem uma obra linda na sua vida, porque Ele tem milagres para realizar na sua vida. Preste atenção em nome de Jesus. Todos nós aqui precisamos de uma provisão de Deus. Todos nós aqui precisamos de provisões de Deus. Todos nós, não há aqui ninguém que escape, ninguém que não precise de Deus.
Chacoalhe alguém que está do seu lado, diga para ele assim: Deus tem provisão para você, meu irmão. Todos nós aqui, em algum aspecto da nossa vida, precisamos da provisão de Deus. E para que essa provisão aconteça, nós precisamos estar perto dEle, andar com Ele, estar junto dEle. Todos nós precisamos da provisão de Deus, de algo na nossa vida, para que a gente venha crescer. O que falta para você talvez não é o dinheiro, mas o que falta para você é a paz. O que falta para você talvez não é o dinheiro, mas o que falta para você é a alegria. O que falta para você talvez não é uma casa, mas é a falta de perdão. E você precisa de Deus, porque sem Ele você não vai conseguir perdoar. Todos nós carecemos aqui. O que falta para você talvez não é o dinheiro. Você tem dinheiro, mas você não tem paz no seu coração. O que falta para você talvez não é um emprego. Você está bem empregado, mas não tem esperança nesse Deus. Não crê que Ele faz milagres. Se perdeu. Ao longo da caminhada você se perdeu. E todos nós aqui precisamos resgatar isso. O povo estava distante, o povo estava longe, e Deus permite eles viver algo. Deus permite eles viverem algo para quê? Para que eles fossem despertados. Todos nós precisamos de algo. E eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, que você vai prosperar sim. Que você vai ser abençoado sim, que o seu campo não vai viver em sequidão, o seu campo vai prosperar sim, em nome de Jesus, no tempo certo, na hora certa, conectados à fonte é o Senhor. Por que eu estou pregando isso? Porque tem gente aqui que não acredita mais que isso é possível, tem gente que chegou a um limite da vida que acha, não tem mais jeito, e agora, como é que vai ser? Eu já fiz tanta coisa errada, não tem como, não, eu vim aqui pregar para você nessa noite. Acredite, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E aquilo que você não pode fazer, Ele vai fazer. Tem gente, eu estou pregando aqui para alguém que nessa noite, que talvez, que não crê mais que o nosso Deus pode mudar. Que nosso Deus pode mudar realidades, que o nosso Deus pode fazer. Tem gente que está tão apático que não consegue acreditar que esse Deus é um Deus de milagres. Então eu vim aqui nessa noite gritar para você ouvir, em nome de Jesus, o Deus que você serve é um Deus de milagres. É um Deus de milagres, volte a crer, volte a acreditar, volte a se posicionar. Já fazem 5 anos, mais ou menos, que nós vivemos uma pandemia. 5 anos onde as nossas agendas elas foram completamente mudadas. 5 anos. 5 anos que tomamos uma atitude, porque quando entramos na pandemia, nós nos lembramos que estávamos numa constante correria e muitas vezes não dávamos atenção dentro de casa, muitas vezes não buscávamos ao Senhor como deveria ser. 5 anos que nós passamos por uma pandemia, que tomamos atitudes em relação ao nosso relacionamento com Deus, que fizemos alianças e dizemos: Deus, eu nunca mais vou ser assim. Fizemos alianças e dizemos: Deus, agora eu vou te buscar. Já fazem 5 anos. Mas com o passar do tempo, parece que a gente não aprendeu nada. Parece que a gente está voltando e sendo levados pela mesma rotina. Parece que o tempo passou e a gente não aprendeu nada com a pandemia, não aprendemos nada com aquilo que a gente viveu. E estamos voltando para o lugar que Deus nunca quis que a gente estivéssemos, que é o lugar da correria, o lugar onde a gente só pensa em ganhar, e se esquecemos que existe um Deus que nós precisamos nos relacionar com Ele, existe um Deus que nós precisamos buscar, existe um Deus que faz milagres, mas para isso nós precisamos clamar, para isso nós precisamos buscar. Então no capítulo de número 2, Joel ele declara, no versículo de número 2, ele dá a receita para aqueles que querem viver milagres, para aqueles que não querem viver mais na sequidão, na escassez. Ele
liberam a palavra dizendo: agora porém declara o Senhor, no versículo de número 12, do capítulo de número 2, ele diz: declara ao Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e com pranto. Diga para o seu irmão assim: é tempo de nós voltarmos. É tempo de nós voltarmos a orar. É tempo de nós voltarmos a clamar. Quem está entendendo isso nessa noite? É tempo de nós voltarmos a buscar. Por que você está falando isso com tanta convicção, pastor Mário? Porque eu creio que o Deus que nós servimos, Ele ainda responde o clamor dos homens. Estou pregando para alguém aqui nessa noite. Ele ainda responde o clamor dos homens. Os céus ainda respondem o clamor da sua igreja. Os céus ainda respondem o clamor do seu povo. Mas nós precisamos estar posicionados. A igreja precisa estar posicionada para viver as promessas de Deus. Na teologia, a gente diferencia promessa em duas vertentes. Quantas eu disse? Duas vertentes. Na teologia, a gente diferencia promessas em duas vertentes: promessas incondicionais e promessas condicionais. Promessas incondicionais são aquelas que não dependem de você para nada. Promessas incondicionais são aquelas que eu já preguei aqui, e se você não viu essa pregação, vai lá no YouTube depois ver. Promessas incondicionais são aquelas promessas que Deus faz e que não depende da sua ação para nada. É aquele tipo de promessa que foi gerada lá no Jardim do Éden. Quando o homem cai, Deus, Ele olha para o homem que foi criado e diz assim: olha, para a mulher Ele diz assim: olha, da tua semente vai sair alguém, que vai ser ferido, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Não, você não entendeu. Ele vai esmagar a cabeça da serpente. E ele já esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Jesus não vai vencer, Jesus já venceu. Você pode dar glória a Deus por isso. Jesus não está numa guerra que ele ainda vai vencer, não. Jesus já venceu. Jesus já venceu. Jesus já venceu. E por ele nós somos mais do que vencedores. Pelo sacrifício dele, pela graça dele, pelo amor dele. Então essas são promessas incondicionais, não depende. Mas existem promessas que são condicionadas ao comportamento humano, a uma atitude. Uma atitude de quê, pastor Mário? Uma atitude de clamar, uma atitude de buscar. Porque olha o que diz João 15, 7. Existem promessas que estão ligadas ao si. Diga assim comigo: existem promessas que estão ligadas e que só vão se cumprir se. João 15, 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Promessas condicionais. É o próprio Jesus está dizendo: se vocês estiverem em mim. É condicionado ou não é? É condicionado. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será concedido. Quando começou a mudar a realidade desse povo? Quando começou a mudar a realidade dessas pessoas? Quando eles começaram a ouvir o que o profeta estava escutando. Quando eles começaram a ouvir as palavras do Senhor pela boca do profeta. Então, o som da apatia começou a ir embora. O som da frieza começou a ir embora. E aquele som da frieza, da apatia, começou a ser trocado pelo clamor, pelo jejum e pelo pranto. Homens e mulheres começaram a se colocar na brecha, começaram a buscar. Eles entenderam que Deus responde clamor. Eles entenderam que Deus, Ele muda situações a partir de clamor,
a partir de posicionamento, eles começaram a redirecionar os olhos deles. Eles começaram a redirecionar os olhos para o autor e consumador da fé deles. Irmão, muita coisa vai acontecer na minha vida e na sua vida, e muita coisa vai ser resolvida na minha vida e na sua vida, quando nós redirecionarmos os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé. O problema é que a gente se distrai facilmente. A gente se distrai. A gente para de clamar facilmente. Irmão, se você está perdendo o seu filho para as drogas, deixa eu pregar para você nessa noite. Se você está perdendo seus filhos para as drogas, se você está perdendo seu esposo para a bebida, se o teu casamento está ruindo, é hora de você dobrar o seu joelho e começar a orar. É hora da igreja dobrar o joelho e começar a clamar. É hora da igreja botar o joelho no chão, a cara no pó e buscar a esperança no Senhor. É hora de você fazer o que você nunca fez. Não é para você ficar murmurando, reclamando, não. Se as coisas estão ruins, se existe alguém enfermo dentro da tua casa, se existe algum familiar, se o teu casamento está ruindo, chegou a hora de você fazer o que você nunca fez. Chegou a hora de você clamar como você nunca clamou, porque o Deus que nós servimos é um Deus de milagres. É um Deus que tem poder para fazer milagres. E tem uma coisa, tem hora que vai ser só você e Deus. Tem hora que ninguém vai poder te ajudar e nem fazer nada na sua vida. Tem hora que vai ser somente você e Deus. Pastor, o que você está tentando dizer? Eu estou tentando dizer que Deus ainda tem um plano na sua vida. Não, você não pegou, eu vou repetir. Eu estou tentando dizer que Deus ainda tem um plano na sua vida. Eu estou tentando dizer que Deus ainda tem planos para a sua casa. Ei, eu estou tentando dizer que Deus ainda tem planos para a sua família. Eu estou tentando dizer que Deus ainda tem planos para o teu ministério. Eu estou tentando dizer que Deus tem planos para a tua empresa. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Eu estou tentando dizer que se você clamar, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa ou imagina. Eu estou pregando nessa noite que Deus ainda tem planos para o seu futuro. Chacoalha alguém que está do seu lado e diga para ele assim: Deus tem planos para o teu futuro, meu irmão. Deus tem planos para o teu futuro, Deus tem planos para o seu ministério, Deus tem plano para a sua empresa, Deus tem plano para a sua casa, Deus tem plano para a sua família. Chacoalha alguém aí que está do seu lado e profetiza sobre a vida desse irmão em nome de Jesus. Então o que você tem que fazer? Vai orar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir orar. Era por isso que o escritor de Hebreus, no capítulo de número 10, versículo de número 35, ele dizia: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Chacoalha alguém que está do seu lado e diga para ele assim: não abra, irmão, mão. Não abra mão da confiança que você tem em Deus, porque ela vai ser recompensada. O texto segue e diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Isso é fé, meu irmão. Isso é fé. Isso é fé em Deus. Sabe o que faz você se sentir longe de Deus? É a falta de fé. Sabe o que faz você duvidar? É a falta de fé. Sabe o que faz você paralisar? É a falta de fé. Irmão, a gente às vezes não, todas as vezes a gente precisa crer. Às vezes vai estar o pior cenário na nossa frente, a gente precisa crer. A gente precisa acreditar. Deus está usando até mesmo essa situação, como usou aqui essa situação para despertar o povo. Para despertar aquela nação. Por quê? Porque às vezes Deus está te direcionando para um lugar e você não está vendo. Você está cheio de dúvidas. Como é que foi com Josué? Deus olhou para Josué e falou assim: ó, tem que dar não sei quantas voltas aí, ó. É 7, foi isso? Vocês estão aí? Amém? Tem que dar 7 voltas aí nas muralhas aí. Dá 7 voltas aí nessa muralha. E o milagre vai acontecer, as muralhas vão cair. Josué reclamou?
Não. Josué duvidou? Imagine se Josué duvidasse. Ele ia viver o que ele viveu? Não. Josué não duvidou. Ele simplesmente bateu continência, falou: é para marchar, Senhor? Então eu vou marchar. É para marchar? Então eu vou marchar. É para obedecer? Então eu vou obedecer. É para marchar? Eu vou marchar. Por quê? Porque a fé não exige evidência. Fé não exige evidência. Fé exige obediência. Eu vou repetir. Fé não exige evidência. Fé exige obediência. Tem gente que fica toda hora, mas eu quero ver um sinal, eu quero ver alguma coisa. Não, meu irmão, se Deus falou, vai. Se Deus falou para marchar, vai. Se Deus falou para avançar, vai, porque Ele vai ser contigo. Vai, porque o milagre vai acontecer. Deus estava levando o povo à rendição novamente. Deus estava dizendo: olha, rendam-se de verdade. Não se entreguem à mentira, não se entreguem a um engano, não se distraia, não mude o foco. Chacoalha alguém que está do seu lado e diga para ele assim: não se distrai, meu irmão. Não mude o foco, fala para ele: não mude o foco. Tem gente que começa bem, mas se perde no caminho. Tem gente que começa bem, orando, uma bênção. A irmã vem para a igreja, começa a orar. Aí passa o boy magia, já era, irmão. Ela vê o boy magia. E tem uns caras aqui que não é ovelha não, é bode. Eu estou de olho em você, viu? Está tirando a pureza da irmã, santidade. A irmã estava bem, focada. Aí vê o boy lá da academia, bombadão. E ao invés de orar, ao invés de buscar, a irmã para de orar. Tem gente que começa bem. Tem uns varão que começa bem. Mas aí vê uma irmãzinha, né? Você vigia, irmão, estou de olho. Você acha que eu não estou de olho, mas eu estou de olho. Tem gente que começa bem, mas troca a melhor parte. Quem está me entendendo nessa noite? Troca a melhor parte. Fala para alguém que está do seu lado, diga para ele assim: não troque Jesus por nada. Diga para ele assim: não faça isso não. Tempos difíceis são uma bela oportunidade para a gente despertar, para a gente acordar, para a gente olhar novamente para o Senhor. Às vezes Deus está querendo acelerar as coisas na sua vida, mas você está preso a alguma coisa. Você está preso a algo ainda. Você está preso a um pecado de estimação, e Deus está querendo acelerar as coisas na sua vida, e você não está enxergando, você está dormindo. Acorda, desperta, em nome de Jesus. Às vezes Deus está querendo acelerar, e você está dormindo, você não está vendo, você está aí viajando na maionese. Deus está nos chamando novamente para irmos para esse lugar. Que lugar, pastor? O centro da vontade dEle. O centro da vontade dEle. Levanta a sua mão, eu quero profetizar sobre a sua vida. Curve sua cabeça, eu quero profetizar sobre a sua vida. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida que em nome de Jesus Deus vai acelerar as coisas na sua vida. Aquilo que duraria anos, meses para ser feito, em nome de Jesus, vão acontecer em semanas, em dias, em nome de Jesus Cristo, através de um posicionamento. Deus, Ele vai fazer grandes coisas através do seu posicionamento. Se o meu povo orar, buscar a minha face, se o meu povo se arrepender dos seus pecados, se o meu povo se posicionar, aquilo que deveria durar anos, vão começar a acontecer na sua vida em nome de Jesus, como você nunca imaginou, como você nunca esperou, vão começar a acontecer. Deus vai começar a acelerar as coisas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro isso nessa noite, eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Hoje é dia de nós nos levantarmos como igreja, levantarmos no clamor novamente, crer que a provisão vai chegar, que o milagre vai acontecer, e o nosso Deus é um Deus de milagres. Eu ainda creio que Deus responde clamor. Irmão, eu ainda creio que Deus responde clamor dos seus filhos. O cenário pode ser ruim, a cena pode ser assustadora,
Mas eu ainda creio que esse Deus faz milagres. Irmão, Deus não tem medo de cenários difíceis. Teu Deus não tem medo de cenários difíceis. Pelo contrário, teu Deus é capaz de mudar todo esse cenário. Ele é poderoso. Então, se a gente fosse dividir em pontos essa mensagem, o primeiro ponto é Deus responde clamor. O segundo ponto é Deus ainda faz milagres. Deus ainda muda situações. Então não abra mão da sua confiança em Deus. Não abra mão da sua confiança no Senhor. Pega teu celular em nome de Jesus. Você vai profetizar sobre a vida de alguém. Tira uma foto com essa pessoa aí que está do seu lado em nome de Jesus. Nós vamos lançar aqui uma hashtag lá no Instagram. Nós vamos bombardear o Instagram com a mensagem. A mensagem vai ser Deus ainda faz milagres. Amém? A mensagem vai ser Deus ainda faz milagres. Você vai colocar lá no Instagram, você vai marcar Lagoinha Guarujá, você vai marcar o pastor Mário, e você vai colocar lá Deus ainda faz milagres em nome de Jesus. Eu creio nisso, o Deus que você serve ainda faz milagres. Irmão, milagres é a base da nossa fé. Tem alguém aqui? Amém? Você não pode se dizer que é cristão se você não crê em milagre, irmão. A gente não pode se dizer que é cristão se a gente não crê em milagre. Isso faz parte do nosso credo. Isso faz parte do credo apostólico. É o fundamento central da teologia, do nosso ensinamento. Qual que é o nosso credo? Eu tive que anotar para não se esquecer. O nosso credo diz assim, ó: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, esse é o credo dos apóstolos. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus por isso, amém? O milagre já começa com o nascimento de Jesus. Então, se a gente diz que é cristão, a gente precisa crer em milagres. O milagre já começa aqui, com o nascimento de Jesus, uma virgem. E a primeira pergunta que eu vou fazer lá no céu talvez seja essa: como uma virgem pode gerar um filho? Existem coisas ou mistérios que serão só esclarecidos na eternidade, mas isso é milagre. Cristo foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu de uma virgem chamada Maria, foi crucificado, morto e sepultado, mas ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Irmão, isso é milagre. A nossa base de fé é milagre. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso e reina para todo sempre, onde um dia há de vir para buscar a sua igreja, o seu povo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo? Aleluia, aleluia. Essa é a base da nossa fé. A base da nossa fé é milagres. Deus tem milagre para você. Deus tem milagre para sua casa, para sua família. Deus ainda faz milagres. Eu vim aqui pregar nessa noite que esse Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus que abriu o mar. Ele é o mesmo Deus que ressuscitou dos mortos, que ressuscita mortos. Esse é o mesmo Deus, como o pastor Jefferson pregou aqui de manhã, que traz à existência aquilo que não existe através de uma palavra. Esse é o Deus que nós servimos. Chacoalha alguém que está do seu lado e diga para ele assim: aqui não há lugar para incredulidade. Não, meu irmão, aqui não dá. A última palavra não é do teu médico, a última palavra é de Deus. A última palavra é do teu Senhor. Ele pode te curar, Ele pode fazer. Ele pode fazer um milagre na sua vida em nome de Jesus. Você crê nisso? Mas também Ele pode olhar para você e dizer: a minha graça te basta. Não vou te curar, você vai ficar com esse espinho na tua carne até você morrer. Sim ou não? E está tudo bem. Porque até com espinho na carne, na presença dEle,
é o melhor lugar a se estar. Na presença dEle é o melhor lugar para nós estarmos. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nenhum milagre é mais importante do que a companhia de Jesus na sua vida. Deus olhou para Paulo e falou assim, eu não vou te curar, cara. A minha graça te basta. Tu vai pregar, pessoas vão ser curadas, mas tu não vai ser curado. E Paulo falou assim, tá tudo bem, eu prefiro o Senhor. Eu prefiro ficar contigo, Deus. Porque independente do milagre, a presença dEle é a coisa mais importante na minha vida e na sua vida. Eu recebi um diagnóstico ano passado, que mexeu muito comigo. Eu recebi um diagnóstico de diabetes, a mulher do diabo. Ai, mas eu preciso melhorar minhas piadas, amém, querido? Eu falei, meu Deus, e agora? Não vou poder comer meu docinho, não vou poder comer aquela Coca-Cola, tudo light, tudo zero agora. Aquilo mexeu com a minha cabeça. Fiquei rebelde, irmão. Fiquei rebelde. Aí rapidinho eu me converti de novo. Vamos converter. Porque a diabetes é uma doença silenciosa. Ela vai, né, se você não se cuidar, ela vai te corroendo por dentro. Eu falei, meu Deus, e agora? Deus, me cura. Eu falei, Deus, só o Senhor. Vou fazer a minha parte, estou tomando os remédios, mas só o Senhor pode me curar disso aí. Só o Senhor. Porque eu creio que todo o processo de cura começa a partir do Senhor. Mas eu falei, Deus, se tu não me curar também, tudo bem. Eu vou continuar pregando que tu cura. Eu vou continuar pregando o que tu faz. Eu vou continuar pregando, eu não vou deixar isso me abalar, eu não vou deixar isso me paralisar. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, o espinho pode acometer o teu corpo, mas não pode abalar a tua fé. O espinho pode acometer o teu corpo, mas não pode de maneira nenhuma abalar a tua fé. Eu não sei pelo que você está passando, mas não deixe que nada abale a sua fé. Cadê o ministério de louvor? Já vem para cá em nome de Jesus. Fiquei triste, eu fiquei abatido, eu falei, Deus, tu está no controle. Eu sei que maior do que esse espinho é o Senhor. Eu sei que maior do que essa dificuldade é o Senhor. Eu não vou deixar esse espinho me paralisar. Porque eu sei que o Senhor tem tudo o que eu preciso para continuar avançando. Eu sei que se o Senhor não me curar, amém. O Senhor só precisa estar. Pega isso no teu espírito. Se o Senhor não me curar, tudo bem. O Senhor só precisa estar na minha vida. Eu só preciso da tua presença. Porque se Ele estiver na sua vida, irmão, vai tudo bem. A mulher estava com o filho morto em casa. E o profeta pergunta, está tudo bem? Ela fala, vai tudo bem. Porque quem tem a presença de Deus tem tudo. Não deixe que o espinho te abale. Não deixe que a dificuldade abale sua fé. Creia que esse Deus ainda faz milagres. Milagres ainda acontecem. Ele tem cura para o câncer, para a diabetes. Ele tem cura para problemas sanguíneos. Ele tem cura para problema na tua coluna. Ele tem cura para problemas nas suas pernas, má circulação. Ele tem cura para tudo. Ele é poderoso. A pastora Regina pregou aqui que ele fez um milagre. O primeiro milagre dele, um milagre tremendo. Ela explicou aqui corretamente como isso aconteceu. Na ótica humana não tem como explicar. Os cientistas tentaram explicar. É algo que transformar água em vinho é algo que ninguém pode fazer. É como se fosse a explosão de uma bomba atômica, a força que precisaria ser usada, mais ou menos isso que eu entendi. A força que precisaria ser usada. E Jesus, ele apenas liberou uma palavra. E a água se tornou em vinho.
Porque a palavra de Jesus, ela gera aquilo que não existe. Ela traz à existência aquilo que não existe. Só Deus pode fazer isso. Eu não posso fazer, você não pode fazer. Ninguém pode fazer. Milagre, só Deus. Olha para alguém que está do seu lado, aponta o dedão de profeta para ele e diz assim: milagre, só Deus. Dá um salto dessa cadeira em nome de Jesus. Eu declaro que a sua história ainda não acabou. Eu declaro que a sua história ainda não acabou. Quem está pegando isso aqui nessa noite em nome de Jesus, eu declaro que a sua história ainda não acabou. Eu declaro que a sua família não acabou ainda. Deus ainda tem planos. Deus, Ele tem poder para mudar essa realidade. Deus, Ele tem poder para fazer milagres. Nós vamos cantar, mas eu peço que você cante com fé. Cante com fé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos, adora Ele nessa noite. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. O quê? Oh, estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando. Te adorarei, te adorarei. Vamos. Estás aqui, me transformando. E te adorarei, e te adorarei. Meu Deus é caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Aleluia. Luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, e esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. aleluia. E esse é quem tu és. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é quem tu és. Ele é o Deus de milagres. Esse é quem tu és. Ele está despertando a sua igreja. Esse é quem tu és. Ele está despertando o seu E povo. esse é quem tu és. Essa aprovação não é para sua morte. Esse
Esse é quem tu és. Essa luta é apenas Esse é quem tu algo és. para te despertar, para te Esse atrair é quem. cada vez mais para a presença de Deus. Aleluia. Esse é quem Você vai tu viver milagres. és. Profetizo isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. Porque como eu disse aqui, a coisa é mais importante do que até mesmo o milagre. É o Senhor Jesus, é a presença dEle na nossa vida. E essa oração que você vai fazer, talvez seja a oração mais importante da sua vida. É uma oração de decisão. Você tem uma escolha nessa noite. Você tem uma decisão a tomar nessa noite. E a decisão é servir a Cristo, andar do lado dEle, viver com Ele para todo sempre. Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor porque você viveu coisas ruins e você se afastou do Senhor. Talvez você nunca aceitou o Senhor Jesus, nunca declarou Ele publicamente. Então quero te dar essa oportunidade, porque mais importante na nossa vida é a presença de Deus. O que mais importa na minha vida e na sua vida é a presença de Deus. Então eu quero que você curve a sua cabeça. Essa oração é uma oração para toda a igreja. Você coloque a mão no seu coração, e independente da sua condição, se você está em Cristo, se você está afastado, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, eu gostaria que você fizesse essa oração de entrega, em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que eu não sou nada sem Ti. Diga: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Diga: Senhor Jesus, eu arrependido volto para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Diga: Pai, eu preciso do Senhor, eu preciso do direcionamento do Senhor, eu preciso da Tua presença na minha vida. Eu quero mais do Senhor, eu quero viver milagres na Tua presença. Por isso, diga: por isso eu peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me capacite, em nome de Jesus, amém. Ainda com os olhos fechados, com a mão no seu coração, esse é um momento de decisão. Eu vou contar até 3, e no 3 você vai tomar uma decisão nessa noite, em nome de Jesus. Porque você não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Você tem uma oportunidade de sair daqui totalmente diferente. Eu vou contar até 3, e no 3 você vai levantar a sua mão. Você que deseja aceitar o Senhor Jesus, ou que deseja se reconciliar com Ele. Você que entendeu que sem Jesus não dá. Eu vou contar até 3, em nome de Jesus, e você vai levantar suas mãos. 1, 2, 3, levanta a sua mão. Você que quer aceitar o Senhor Jesus, isso. Você que quer entregar sua vida para o Senhor Jesus, isso. Fica com a mão levantada. Uma mão, 2 mãos, 3, 4, 5, isso. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vem aqui, não tenha medo, não tenha vergonha. Jesus está te chamando, o Pai está te chamando para você viver um novo começo, uma nova história, em nome de Jesus. Sai do teu lugar e vem correndo. Vem, Ele tem um novo começo para você, Ele tem uma nova vida para você. Hoje é noite de novos começos. Sai correndo do teu lugar e vem. Não tenha medo, não tenha vergonha. Pede para alguém te acompanhar. Esse momento é difícil, eu sei que é difícil. Esse momento, talvez você fique aí tremendo. Esse momento você fica aí, pô, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas se você não está conseguindo sair do teu lugar, pede ajuda para alguém aí, em nome de Jesus. Isso, vem jovem, vem, em nome de Jesus. Isso, sai do teu lugar. Isso, pede ajuda para alguém. Essa é a maior decisão da sua vida. Essa é a maior decisão da sua vida. Não existe nenhuma decisão maior do que essa. Essa é a decisão da sua vida. Jovem, adolescente, homem, mulher, hoje o Pai está te chamando. Ele tem um novo começo para você.
Ele tem uma nova história para você, tem uma nova vida para você. A partir de hoje, Ele quer te ensinar a lutar as suas guerras. Se tiver mais alguém, vem correndo, porque as horas já foram. Estenda as mãos para cá, a igreja estende as mãos para cá. Olha quantas vidas para o Senhor Jesus. Pai, quero pedir a Tua bênção sobre a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão, que tomaram essa decisão, Senhor. Essa decisão é fruto da Tua palavra. A Tua palavra que transforma, a Tua palavra que cura, a Tua palavra que renova, que restaura, que dá vida. Pai, em nome de Jesus eu oro que a partir dessa decisão, os Teus filhos, eles venham se firmar no Senhor. Que o Senhor venha firmar os passos deles, em nome de Jesus. E que a partir de hoje, Senhor, eles nunca mais saiam da Tua presença. Que seja um novo tempo. Que o Senhor venha acelerar as coisas na vida dos Teus filhos. Tudo que eles perderam, sejam restituídos na autoridade do nome de Jesus. Que eles venham florescer, que o milagre venha acontecer. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que toda a escassez está indo embora agora, na autoridade do nome de Jesus. Ó Deus, e que eles vão florescer. Os campos irão florescer. Eles viverão milagres, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo que aconteceu aqui hoje, tudo que aconteceu aqui nessa igreja hoje, tinha alguns propósitos. E dentro desses propósitos, nós orávamos para que o Espírito Santo falasse ao coração de vocês. E o fato de vocês estarem aqui significa dizer que de alguma forma o Espírito Santo falou aí dentro. Pastor Mário não pode fazer isso. Pastor Mário não pode convencer ninguém. Só o Espírito Santo que pode. Só Deus que pode. Mas o que talvez vocês não sabiam é que a decisão de vocês gerou uma festa lá no céu. E se tem festa lá no céu, tem que ter festa aqui na terra também, amém? Nós somos uma igreja que ama os novos começos. Então a gente vai combinar o seguinte: eu vou contar até 3 e no 3 vocês vão olhar para trás, porque vocês vão ser recebidos pela família Lagoinha, amém? Combinado? Vamos lá? No bumbo. Sejam bem-vindos à sua nova família, em nome de Jesus. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Pela Tua palavra, leva-nos em paz, em segurança, livra-nos de todo mal, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor.